Olá, tudo bem contigo? E aí, contagem regressiva para sair de 2020? Ai, meu Deus. É chuva. O vídeo de hoje é o meu top 10 dos livros que eu mais gostei de ter lido nesse ano de 2020. Esse ano que foi definitivamente o ano que os livros foram minhas maiores companhias, né? Acredito que para muitas pessoas. E com certeza não podia ter sido companhias melhores, porque foi um momento de autorreflexão também. Olha a trovoada aí. Bom, foi bem complicado de fazer essa lista de top 10, porque ainda não parei para contar certinho quantos eu li, mas foram bastante esse ano, até me surpreendi. Então, para começar, já deu um empate. Por quê? Hibisco Roxo foi um livro que eu li agora na leitura conjunta do mês de novembro com a Mel Ferraz, e a escritora Chimamanda Adichie é uma escritora nigeriana. E essa leitura foi uma leitura, eu já fiz um review desse livro, eu vou deixar aqui em cima também, e na descrição do vídeo, dos livros que eu fiz review. Depois tu dá uma olhadinha ali na caixinha de descrição. Mas, continuando, foi uma leitura bem sofrida, ainda nem tirei as marcações aqui, ó, que a gente fez as marcações de leitura. Mas foi uma leitura bem sofrida, mas foi também de muita reflexão, porque ela traz um pai que é muito opressor, né? Então, a Cambly, que é a personagem central aqui da história, ela conta tudo que ela tá vivendo com o pai dela. Então, eu acredito que eu não vou ler de novo, mas a primeira leitura foi de grande valia e gostei bastante, então, top 10. E deu empate com O Amor nos Tempos do Cólera, que eu li versão digital, e que é do Gabriel Garcia Marques. E já imaginou um casal de velhinhos se namorando? Então essa história a gente vê nesse livro. Mas a escrita do autor é tão gostosa também, e acontece tanta coisa nessa história com a Florentina. Agora, eu sempre troco, né? Ah, não, é o Florentino e a Firmina Daza. Então, é meio que um triângulo amoroso ali deles, que é uma história que se passa na Colômbia. Então, a gente dá uma viajada por lá pela Colômbia. E também a gente tem muito forte aqui o surto do cólera. Então, algumas coisas a gente meio que relacionava. Eu relacionava com a nossa situação atual, pandemia aqui no Brasil e no mundo, né? Então, gostei bastante. 10, O Amor dos Tempos do Cólera e Hibisco Roxo. Deu empate. Fazer o quê, né? 9, O Iluminado de Stephen King. Ai, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse ler livros de terror. Eu já fiz também um review desse livro, mas a escrita do Stephen King também, ela prende a gente, ele entra na nossa cabeça de uma forma que, sem explicação, e amei, por mais que muita gente já conhece essa história, foi escrito em 1977, esse livro já tem a adaptação também para o cinema, mas a experiência de ler o livro com certeza é muito diferente. Eu amei ter lido, apesar de ser uma história de terror, confesso que deu medo. Deu medo. Tinha noites que eu tava lendo e eu parava de ler porque eu ficava bem arrepiada. Então, o quarto 217 vai se eternizar, e o Danny também. Os personagens todos desse livro vão se eternizar. Então, 9 foi O Iluminado. 8 também li em formato de e-book e adorei ter lido. É um livro que eu assisti, eu li o livro juntamente com uma outra série, e eu fiz uma relação entre elas com a série Peaky Blinders e O Grande Gatsby. Gente, que história é essa? Eu amei essa história, eu amei conhecer o Gatsby e, amei, eu acho que todo mundo deveria ler, eu amei. A história se passa ali nos anos 20, que é conhecido como os anos de ouro, e, é muito interessante, amei o Gatsby, aquelas festas, dava vontade de tomar uma taça de espumante, sabe, na hora da leitura. Amei, então, O Grande Gatsby, também fiz review aqui no canal. 7, O Retrato de Dorian Gray, meu primeiro Oscar Wilde. Foi um ano que eu me descobri para leitura, né? E como que eu passei tanto tempo sem ler Oscar Wilde, sem ler esses clássicos? Amei ter lido, odiei o Dorian Gray, mas a gente aprende muita coisa, também tem uma crítica ali por esse livro. É um romance que acontece no século XIX, então a gente dá um rolê lá pela Inglaterra também. E adorei também a relação que eu fiz com o Basil Howard, que é um personagem pintor desse livro, com a vida do Kurt Cobain, na questão de ele gostar muito de pintar. Então tem muitas falas ali que a gente meio que... eu lembrava de alguma coisa que eu tinha lido na biografia do Kurt Cobain. Então foi uma leitura que eu amei ter lido. O Retrato
completo de Dorian Gray e foi muito mais valiosa ainda por ter lido essa leitura em leitura conjunta lá no blog do Literaturice. 6. O Perfume de Patrick Süskind acontece lá em Paris também, no século XVIII, 1700 e alguma coisa. Então a gente vai conhecer o Jean-Baptiste Grenouille, que ele é bem diferente, ele não tem cheiro, mas em compensação ele tem um nariz absoluto, ele sente os mais diversos cheiros possíveis existentes no mundo. Ele consegue identificar quem está lá do outro lado da parede só pelo cheiro. Então eu amei essa história, tem uma grande crítica também no final do filme, e esse filme tem ele desperta uma sensação na gente bem estranha, parece que ele aguça o nosso olfato. Então a gente lê assim e a gente vê as descrições, o autor descreve as cenas muito bem, então parece que a gente está sentindo cheiros assim. Amei, super indico também O Perfume do Patrick Süskind, que era um dos livros favoritos do Kurt Cobain, ele sempre citava, né? Também já fiz review desse livro. 5. Ai, esse livro, olha, isso, a gente se sente assim quando a gente lembra desse livro, né? O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, também é ali do século XIX, 1800 e alguma coisinha ele foi escrito. E a Emily Brontë também foi muito criticada. No primeiro momento ele foi publicado com pseudônimo masculino, né? Porque as mulheres não conseguiam publicações, então elas tinham que colocar o nome, infelizmente, o nome masculino para conseguirem publicar suas obras. E depois que foi divulgado que era da Emily Brontë, todo mundo se questionou, mas como é que uma mulher escreve um livro dessa forma? Não é possível. Então é um romance estranho, amor estranho amor. Não, é muito estranho esse livro, é doentio, é violento, as cenas são muito de violência, de muito ódio, assim, mas é uma leitura que não é nada óbvio, e acredito que é por isso que o Kurt Cobain também foi uma das leituras do Kurt Cobain, acredito que é por isso também que ele gostou desse livro também, ele presenteou a Courtney Love com esse livro. Então, super indico O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Até agora eu não sei definir o que eu senti, mas depois que termina assim, eu não acredito nessa história. Que história foi essa? Mas amei, é um livro que vale muito a pena conhecer a Catherine e o Heathcliff. 4, né? Diário de Anne Frank. Eu acho que não teria época melhor. Todos esses eu li em e-book, né? Só coloquei aqui. Só para fazer um grau, tá? Mas foi lido em e-book. Mas o Diário de Anne Frank eu acho que eu não poderia ter relido, foi uma releitura, não poderia ter relido numa época melhor, porque foi uma história real, né? Uma história triste, ambientada na Segunda Guerra, e a gente vê como essa menina era forte, inteligente, né? Eles ficaram 2 anos no esconderijo, se escondendo dos alemães, e tudo que ela escrevia, nossa, ela estudava muito, o que eles faziam lá parecia que a gente estava junto, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela estava lá no esconderijo na época dela, a gente se sentia também preso por causa, claro que não tem nem como comparar, né, com todo o acesso que a gente tem hoje à informação, né? A gente tá muito diferente, não se compara, mas a gente meio que fazia essa relação até para ver como que a gente reclama, né, muitas vezes, e o que eles passavam. Imagina 2 anos sem ver a luz do sol, eles passavam fome, ela começou a crescer e a roupa dela já não cabia mais, a roupa dela estava ficando velha, então foi uma releitura super válida, e eu acho que não tem como passar nessa vida sem ler uma vez na vida o Diário de Anne Frank. Amei essa leitura. 3ª posição, gente, que livro é esse? O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu amei demais essa história, eu acho que também todo mundo deveria ler. Todos os personagens, toda a reviravolta que o livro tá dando. Na primeira parte dele, que tem o Radley, o Bull Radley, que é aquele personagem que ele tá escondido dentro da casa dele, e aquelas crianças querem saber o que acontece, e dá até um medinho na gente, né? O preconceito também racial, tudo o que vinha acontecendo com a segregação racial nos Estados Unidos, é uma aula de história também, né? Amei demais esse livro, e é tão redondinho, sabe? Porque a cena inicial, a gente vai descobrir por que é o motivo da cena inicial quando o livro termina. Então ele fecha o ciclo, porque daí que a gente vai ver a explicação da cena inicial. Amei demais esse livro da Harper Lee. Eu super indico também O Sol é para Todos. Segundo, esse livro foi um livro que eu comprei
Tá aqui ele, ó. Eu comprei esse livro, não me lembro por quê, mas eu acho que já estava uns 8 anos na minha estante. Nem a estante que eu tenho uma prateleira, né? E peguei para ler em maio ele. Olha só, ele tem em torno de 500 páginas. E é um livro, o escritor é norueguês, o Jostein Gaarder, professor de filosofia norueguês, que ele notou que as crianças, os adolescentes não se interessavam por filosofia, porque achavam muito difícil, né? Quem nunca? Então ele resolveu escrever esse livro inspirado nos adolescentes, para o público adolescente. Mas ele é para todo mundo, gente, não é só para adolescente. Porque esse livro traz a história da Sofia, que ela é uma menina que ela começa a receber correspondências misteriosas na caixinha de correio dela. E tudo a ver, né? Amo correspondência, né? Quem já viu aqui o vídeo dos cartões postais que eu fiz agora há pouco tempo? Bom, então ela começa a receber essas cartas e nas primeiras que chegam é só uma pergunta, tipo, quem é você? Ela, como assim? Quem sou eu? Que carta louca é essa? Uma pessoa me perguntando, a carta não tem nem remetente? E daí a outra carta chega, o que é o mundo? Por que existe? Sabe, essas perguntas bem filosóficas. E ela vai recebendo mais cartas e ela vai recebendo pedacinhos de uma apostila que vai formar uma apostila com um curso de filosofia. E a Sofia, ela vai estudando essa apostila e a gente vai aprendendo filosofia de um modo muito mais acessível, muito mais fácil, né, pra gente, que às vezes é tão preguiçoso para pensar, né? E a gente não consegue entender um texto que é um pouquinho mais rebuscado. Então esse livro a gente vai tendo uma introdução aos estudos filosóficos. A gente vê ali Sêneca, a gente vê Platão, Aristóteles, os cínicos, os estoicos, olha só, Darwin também a gente chega a ver. Então tudo isso a gente vai aprendendo junto com a Sofia. É um livro que com certeza, esse daqui eu não vou me desfazer. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de juntar livro físico, né? Eu não tenho muito espaço aqui em casa, mas os poucos que eu tenho, com certeza eu vou continuar com eles, porque esse livro merece uma releitura e eu super indico então O Mundo de Sofia. Junto com isso a gente vai vendo algumas tradições ali norueguesas. Ela fala do arroz doce que eles comem no sábado à tarde. Então ela tem umas festividades, tem um período do Natal também. A gente vê essas tradições norueguesas junto com ela. Eu achei bem legal. Nossa, eu amei esse livro. Então o segundo que eu mais gostei nesse ano de 2020, que eu acho que chegou nas minhas mãos no momento certo, assim, da minha vida. No momento que tinha que chegar. Eu falei desse livro no meu outro canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Foi um período que eu fiquei sem celular e meu celular estragou. E tinha muitas coincidências. Cada dia que eu lia uma parte dele coincidia com alguma coisa que eu pensava naquele mesmo dia. Foi muito louco a leitura desse livro. E o livro Top of My... Como é que a gente fala? O livro Estrela de Ouro, o livro que eu amei esse ano, que é um livro que me inspirou muito. Eu acho que só por causa desse livro que eu li grandes clássicos, ó. Por causa desse livro eu li O Iluminado, O Retrato de Dorian Gray, O Perfume, O Morro dos Ventos Vivantes, O Sol é para Todos. Que foi Mais Pesado que o Céu. Eu poderia falar também Camas e o Ar, mas o primeiro que eu li foi o Mais Pesado que o Céu. Esse livro que conta a biografia, né? A biografia do Kurt Cobain, do Charles Cross, que foi um jornalista da revista The Rocket, que ele teve perto do Kurt Cobain, ele era próximo ali, conheceu de perto. Foi um longo trabalho que ele teve para escrever essa obra. O final eu achei um pouco romantizado demais, porque afinal de contas a gente não estava lá, a gente não sabe o que aconteceu, então ele vai descrevendo o final como se fosse realmente aquilo, mas a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu no dia do suicídio do Kurt Cobain. Claro que ele estava usando dados ali da polícia de Seattle. Ai, minha perna deu formigamento agora. O livro todo eu gostei muito de ler, principalmente todas as obras que ele vai listando dos livros que o Kurt Cobain leu, que foi uma inspiração para criar esse canal e para as leituras que eu tive conhecimento nesse ano. Então, eu indico, se tu gosta de rock, se tu gosta do Kurt Cobain, eu super indico Heavier Than Heaven. Amei esse livro e eu tô sempre voltando nele, né, pra fazer os livros aqui do canal. Bom, aí vão me perguntar, mas e o Camas e o Ar? E o About a Boy? Gente, esse livro aqui, ele vai fazer citações também
do livro do Michael Azerrad, que esse foi o primeiro, né? Foi o que o Kurt estava em vida ainda quando eles escreveram, para amenizar a imagem lá deles quando eles perderam a guarda da Frances Bean Cobain e quando todo mundo estava falando, questionando o uso de drogas pelo Kurt Cobain. Então eles resolveram escrever esse livro para amenizar um pouco a imagem do Kurt. E eu gosto bastante porque tem muitas falas aqui que são realmente do Kurt Cobain, inclusive ele revisou. E o A Battle Boy, vocês vão perguntar, né? Esse lançamento lindíssimo da editora Belas Letras, olha só, que eu comprei esse ano. Eu fiz um review aqui, gente, não é propaganda, não foi dado não, tá? Foi do meu bolso. Mas eu fiz que muita gente não consegue, né? Tá difícil de ter acesso a livro, então pra tirar a curiosidade, pelo menos olhando. Ele é lindo, olha, gente, todas as ilustrações, com certeza vale muito a pena. Só que esse livro, ele meio que faz um resumão dessas outras obras todas. Conta um pouco do que o Charles Cross trouxe no Mais Pesado que o Céu. E agora, descobrindo o prazer de ler romances, de ler ficção, gente, eu tô encantada e eu quero seguir lendo muito, muito, muito mais. Espero muito que tu tenha gostado do tema desse vídeo. Como foi as tuas leituras de 2020? Conta pra mim, escreve aqui no comentário, deixa teu like também ou dislike. E se tu não é inscrito, se tu não é inscrita, te inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Paz, amor e empatia. Aproveita as festas com consciência. Bye!